Quero cumprimentar a nossa igreja. Bom dia. Feliz sábado. Cumprimentar você que está em casa também, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, cristão, adventista do sétimo dia. Você que nos acompanha no canal Falando de Cristo na Estrada e na fanpage da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, é aqui que eu venho cultuar, adorar o nosso Deus, tá? E você de casa está convidado para vir participar conosco. Convite para você e para a sua família. Já convidei aqui os nossos amigos que nos visitam, agora convido você de casa. Todo domingo, 7h30 da noite, nós temos culto. Quarta-feira, 7h30 da noite. Sábado, a partir das 8h45 da manhã, nós temos escola sabatina e culto divino. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, a igreja também, já pegaram a sua Bíblia. Está aqui em minhas mãos, amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Quem está feliz e forte em Jesus, diga amém. Hoje é o sábado missionário. A irmã Elza, ela teve um compromisso maravilhoso, né? Vocês acompanharam aí através do grupo da igreja, né? Está de parabéns. E eu iria pregar no próximo sábado, dia 8. E aí nós trocamos. Então, no sábado que vem, a irmã Elza prega e eu estou representando ela aqui, o ministério missionário hoje. Tá bom? Então, nós temos um sermão aqui que fala de ação missionária. Agora, é bom entender, né? Que todos nós, de alguma maneira, somos missionários, querendo ou não. Missionários, aqueles que estão na missão de fazer algo, ou levar uma informação, ou levar algo adiante. Então, vamos melhorar, né? Nós estamos na ação missionária evangelística, de levar o evangelho da salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa, está convidado também a ser um missionário evangelista, levar o evangelho para todas as pessoas, para que Jesus possa voltar para nos buscar. Amém, igreja? Eu sei que nem todos querem ser missionários, mas é uma missão dada por Jesus quando ele diz, ide. Ele não está falando apenas para os 12, nem só para os 70, mas ele está falando para todos aqueles que escolhem a seguir Jesus. Seguir Jesus é ser discípulo, fazer o que o mestre fazia. E ele veio trazer palavra de conforto, de sabedoria, mas de salvação. Então nós devemos fazer também o mesmo. Só que às vezes nós não sabemos como fazer. Então hoje nós vamos dar alguma dica de um texto bem conhecido da igreja, uma história bem conhecida por você que está em casa. O título desse sermão é Os 7 segredos do sucesso missionário, tá? Os 7 segredos do sucesso missionário. Enfim, antes de começar a dar essas dicas aqui da Bíblia, eu quero dizer que o momento em que você fez ali a sua oferta, o momento em que você devolveu o seu dízimo, também já é uma ação missionária. Por quê? Porque sempre nós passamos aqui antes da escola sabatina, a carta missionária, e você consegue identificar para onde está indo a sua oferta da escola sabatina. E ela vai para construir, por exemplo, uma igreja, para uma ação missionária, e lá alguém aceita Jesus. A tua presença física, pregando a palavra de Deus, não está lá. Mas a sua oferta, o seu dízimo, fez com que aquele grupo de pessoas e aquela comunidade recebesse o evangelho. Amém? Então você pratica também a ação missionária. Quando a Novo Tempo apresenta um quadro de estudos da palavra de Deus, e aquele grupo fica ali maravilhado, centenas de milhares de pessoas acessam a TV Novo Tempo, seja através da TV aberta ou dos canais no YouTube, ou através da Seven Play, você também é um agente missionário quando você está devolvendo o seu dízimo e fazendo a doação da sua oferta. Nós somos missionários. Com a sua Bíblia em mão, abra no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos orar.
Querido Deus, amado Pai, estamos mais uma vez lhe rendendo glórias e pedindo perdão pelos nossos pecados e falhas e buscando a ajuda do Espírito Santo, que Ele seja o nosso professor, que Ele nos capacite agora para transmitir a sua mensagem e ao mesmo tempo que abra o nosso coração para recebê-la. Seja com cada um dessa igreja e cada um que está assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus, amém. Eu vou ter que tomar muita água porque eu estou numa gripe que eu estou chegando na reta final e espero, curando ela. Mas seca muito a boca, Irmãos, em João capítulo 4, nós temos uma história que é muito conhecida, que é a mulher samaritana, Aquela mulher que teve ali um encontro com Jesus, ali no poço, Jesus chegava ali em Samaria e ele chega no poço para tomar água e ele vai encontrar aquela mulher na hora sexta, é meio-dia, O solzão estava bastante quente, Jesus vai encontrar aquela mulher e tem ali um diálogo muito importante com aquela mulher samaritana. Agora, vá para o verso 24 até o verso 29, que nós vamos ler aqui as palavras que estão escritas aí, João capítulo 4, entendendo que tem aquele diálogo anterior ali, Jesus chega e vai conversar com a mulher samaritana. Nós conhecemos muito bem o texto e o resultado desse texto. Verso 24 em diante. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo, eu sou. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Que passagem, Todos desejamos ser bem-sucedidos em nossos esforços. Todos desejam alcançar o sucesso em todos os sentidos da vida. Quando fazemos uma introspecção e verificamos o insucesso em muitos aspectos da vida, é natural que todos desejemos alcançar êxito onde falhamos no passado. É natural querermos corrigir o erro do insucesso para tornar aquele ponto negativo em sucesso nas nossas vidas. A mulher samaritana, irmãos, ela teve sucesso missionário, um sucesso extraordinário. Ela teve tanto êxito em ganhar almas para Cristo que se tornou muito conhecida por isso. Ela se tornou conhecida naquela época e ainda hoje nós estamos aqui falando da mulher de Samaria, uma agente missionária. Como podemos nós também alcançar sucesso missionário? Eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer, O que eu preciso fazer para ter sucesso missionário? O que eu preciso fazer para alcançar o sucesso missionário? Então vamos dar uma olhada no texto que eu acabei de ler. Quais foram os segredos da mulher samaritana? Lembrando, vocês, no contexto da história, uma mulher pecadora, uma mulher que havia tido ali vários maridos, Uma mulher mal falada, e essa mulher, ela tem agora sucesso extraordinário na pregação do Evangelho. Então nós vamos estudar 7 segredos para ganhar almas. E nós vamos encontrar esses segredos exatamente aqui no texto que nós acabamos de ler. Igreja, você que está em casa, qual é o primeiro segredo? A pessoa de sucesso missionário, ela precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ali no verso 25 diz que aquela mulher, ela acreditava que o Messias um dia viria, embora não soubesse até aquele ponto que o Messias já estava ali e que ela
estava tendo uma experiência pessoal com o próprio Messias. Aquele Messias que ela esperava no futuro, ele estava diante dela. Verso 26 diz que Jesus se revela à mulher e diz: eu sou, eu que falo contigo. Há poucas pessoas no Evangelho, irmãos, a quem Jesus se revelou de maneira tão franca e claramente, tão abertamente. A mulher, portanto, ela teve ali uma experiência ímpar com o Jesus Cristo, com o Messias. Ela teve um encontro aparentemente casual com Jesus, né? Ela falou com Jesus. Essa mulher, ela saciou a sua sede espiritual na própria fonte da água da vida, que é Jesus. A mulher de Samaria, ela aceitou esse homem que estava falando com ela como Messias enviado por Deus. Aquela mulher, ela sentiu os seus pecados perdoados. Então, o primeiro segredo é esse: o sucesso missionário sempre vem depois de uma experiência com Jesus. Você também já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo? Você já ouviu a voz de Jesus? Você já falou com o Messias? Você tem uma visão espiritual da água da vida? Então, irmãos, o nosso primeiro ponto, nosso primeiro segredo revelado aqui pela mulher de Samaria é ter essa experiência pessoal com Jesus Cristo. Se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, você precisa ter urgente, antes de qualquer trabalho missionário, você precisa ter essa experiência. E a pergunta então, né? Como ter essa experiência com Jesus? Você deve ir antes a Jesus. Você deve ter humildade para confessar os seus pecados. Receber o conselho de Jesus. Atender às palavras de Jesus. Ouvir e aprender de sua sabedoria. Manter comunhão com Ele, falando de seus problemas e reconhecendo como Deus, Jesus, é o seu Salvador pessoal. Só então você terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui está uma das revelações de Jesus, né? A Bíblia Sagrada. Você deve ir antes a Jesus e ter esse relacionamento pessoal. Qual é o segundo segredo que a mulher de Samaria nos revela? A pessoa de sucesso missionário, ela tem uma noção de urgência. E talvez aqui seja um ponto muito importante. A mulher de Samaria, ela teve essa noção. Era ali um momento único. Aquela mulher, ela acabava de ter descoberto algo extraordinário. O Messias, ali estava o Jesus que ela esperava vir no futuro, estava diante dela. E o que acontece? De repente, ela sentindo a urgência do momento, um momento tão singular, tão importante na sua vida, na vida de todo o povo, que a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. Ela deixou a vasilha que ela levou para buscar a água. Ela deixou as suas necessidades materiais e, partiu correndo ali para a cidade. O Messias está lá no poço e pode passar para outra cidade. E o meu povo tem que saber que o Messias já veio, ele está entre nós. Eu não posso perder essa grande oportunidade de avisar o povo que o Messias está aqui. Era um momento de grande urgência e ela soube aproveitar aquela inaudita oportunidade que poderia passar para sempre. E nós? Vivemos os últimos dias da história desse mundo. Os sinais indicam que o fim se apressa. Guerras e revoltas, crimes, violência, imoralidade, problemas sociais, políticos, econômicos, enfim, quase todos os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Irmãos e irmãs, o mundo está maduro para o seu fim.
E é necessário pregar urgentemente a mensagem anunciada do juízo vindouro, que começou em 1844. A igreja conhece. E pregar antes que seja tarde demais. A pergunta é então, você tem noção de urgência? Você tem pressa em contar para todo mundo que Jesus está voltando para nos buscar? Tem urgência em pregar as 3 mensagens angelicais? Precisamos ter essa urgência. Precisamos fazer algo e rápido. Terceiro segredo é que a pessoa que quer alcançar sucesso missionário deve vencer a timidez. Não é porque eu estou pregando aqui que eu não sou tímido, tá? Às vezes a gente encontra uma timidez que é uma barreira que precisa ser transpulada, né? Nós precisamos enfrentar e vencer. O verso 28 diz que ela foi à cidade e falou. A mulher samaritana, ela revela timidez ali de 2 maneiras. Como é que nós sabemos que ela era uma mulher tímida? Ela foi buscar água ao meio-dia, quando havia ali pouco movimento, né? Enquanto as pessoas estavam almoçando, evitando ser ali vista. O sol de meio-dia é caustigante. A Bíblia diz hora sexta, mas hora sexta ali corresponde ao meio-dia. Ela tinha medo da língua das outras mulheres que iam lá no mesmo poço buscar água. Segundo ponto é que ela revelou timidez também, procurando encerrar uma possível conversa ali sobre o passado, né? Respondeu simplesmente, não tenho marido, quando Jesus perguntou para ela. Achou que poderia pôr fim no assunto sobre a sua vida pregressa, mas pelo contrário, o estranho revelou todo o seu passado em uma simples afirmação. Desse modo aí, a mulher samaritana revelou timidez e revelou acanhamento. Ela era tímida e acanhada. Entretanto, a mulher samaritana, ela venceu a timidez. Ela esqueceu o que os outros poderiam dizer a respeito dela. E ela usou o seu passado como o maior argumento para falar e convencer os outros de que Jesus era mesmo o Messias. Venceu a timidez, venceu o medo, venceu o acanhamento. E ela partiu para a cidade para se tornar uma missionária. Aliás, uma das maiores missionárias do tempo de Cristo. Disse Jesus, ide e pregai. É para todos. Ide aos povoados, às cidades e pregai. Ide aos bairros, às vilas, ide de casa em casa, de 2 em 2 e pregai. Se você quer ser bem-sucedido na ação missionária, você precisa vencer a timidez e ir. Daí nós vamos para o 4º segredo. A pessoa de sucesso missionário faz um convite simples para os outros. Vinde. Verso 29. Vinde. O que fez a mulher samaritana? Fez um convite. Um simples convite. Vinde. E o que aconteceu? O povo veio. O povo veio. O povo não olhou para a condição dela. Eu só conhecia, sabia que ela era pecadora. Mas o povo veio. É muito importante fazer um convite mais do que você pensa. Convite. A Bíblia está cheia de convites, né? Vinde às águas, vós que tendes sede. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, você que está aqui na igreja, você que está em casa, faça você também o seu convite para os outros. Convide para estudar a Bíblia. Convide para ler um folheto, para assistir um filme religioso, né? A TV Novo Tempo, para ouvir uma música espiritual. Convide alguém do seu conhecimento para assistir o meu canal falando de Cristo na estrada. A gente prega lá toda semana, sabia? E só tem 386 inscritos. Estou fazendo... E a maioria lá não são adventistas. Está fazendo falta vocês lá. Convide. Nosso canal não fala besteira. Nosso canal só fala da Bíblia. Convide. Convide alguém para vir na igreja. Para vir numa quarta, no domingo, no sábado. Convide, de repente você terá e verá resultados surpreendentes.
Quinto segredo para o sucesso missionário: a pessoa de sucesso missionário acompanha os outros até Jesus. O que disse a mulher samaritana? Como é que foi o convite? Vinde! E o que mais? Comigo. Vinde comigo. Não basta convidar. É preciso acompanhar. E a samaritana, ela não ficou só no convite, ela acompanhou o povo até os pés de Jesus. Por isso, ela teve um sucesso extraordinário. Vinde comigo. Se você convidar alguém para vir na igreja na quarta-feira, é importante que você venha com ele. Domingo, é importante que venha. Sábado, é importante que venha. Agora, imagine um cristão que convida alguém para vir à igreja dizendo: vai lá na nossa igreja. É possível, né? Até que a pessoa aceite o convite, alcance algum sucesso, mas quando o convite é feito com a promessa de que nós iremos também, acompanhando pessoalmente o convidado até o banco da igreja, as pessoas não têm familiaridade com a Bíblia, ajudando a pessoa a folhear a Bíblia, quando o pregador, né, fala o texto, ajudando, a pessoa às vezes fica envergonhada, ela não tem intimidade com a palavra de Deus, e você está ali do lado dela, com carinho, ajudando ela a encontrar os textos. O sucesso, então, é ainda maior. Não esqueça, igreja, não esqueça você que está em casa, não basta convidar, é preciso acompanhar. Um dos maiores trabalhos missionários que qualquer pessoa simples pode fazer é convidar, é trazer alguém para a igreja. Talvez você não é um eloquente pregador, nem cantor, nem professor, mas convidar, qualquer um simples pode convidar e acompanhar a pessoa. Sexto segredo: a pessoa de sucesso para ganhar almas apresenta evidências pessoais de sua fé. Verso 29 diz: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele jogou na minha cara todos os meus pecados. Eu creio nesse homem porque ele disse tudo a respeito de mim, como ninguém até hoje havia feito. Este era o seu testemunho. Eu lembro, eu já contei o meu testemunho na igreja. O dia em que eu ouvi a voz de Deus dentro daquele quarto, ali na Urupá. E eu lembro, eu não conto para a Bíblia, não conto para ninguém o que Deus me falou, porque são coisas horríveis que eu praticava. Não é nem que eu fazia, que eu praticava. É muito bom quando a gente fala de Deus para as pessoas que principalmente te conhecem, sabem quem você era, o pecador que você era, o miserável que você, o que você aprontava. E as pessoas ficam com a expectativa negativa, esperando você escorregar e cair de novo, né? E aí passa um mês, 2, 6, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você está ali, né? Às vezes escorrega, mas você está ali, permanece na fé. Isso é testemunho. Só Deus, eu sempre falo para os meus amigos, só Deus. Eu creio nesse homem porque ele disse tudo a respeito de mim como ninguém até hoje havia feito. Era o testemunho da mulher de Samaria. A mulher havia tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Agora, ela conta um pouco dessa experiência pessoal que teve com Jesus para outras pessoas. É o testemunho dela. Esse é o verdadeiro testemunho pessoal. Você conta, você fala para os outros o que aconteceu quando você se encontrou com Jesus. E eu sei que todos vocês lembram. Todos aqui, tenho certeza, você que está em casa também, já teve uma experiência pessoal com Jesus. Como você conheceu a Deus? Como você conheceu a Deus? Conte. Como Jesus mudou a sua vida. Por exemplo, você que fumava, você que bebia, você que não imaginava que tinha paz nesse mundo, mas depois entendeu que você não tinha paz nesse mundo. Você tem que dar o seu testemunho, apresentar as evidências de sua fé. Por que você crê? O que Jesus fez por você? Como é que você foi mudado? Às vezes nós nos calamos a respeito dessas coisas, né? Achamos que era vergonhoso, tão vergonhoso o nosso passado, que agora nós não precisamos contar para as outras pessoas a mudança que Jesus fez na nossa vida, nosso jeito. O seu testemunho pessoal, sincero, irmão, é fundamental para o sucesso missionário.
Último segredo, eu falei de 7, né? Sétimo segredo, a pessoa que ganha almas com sucesso, ela tem uma mensagem cristocêntrica. O que é cristocentrismo? Jesus está no meio, em todos os lugares. Jesus é o centro, primeiro, da minha vida. As minhas ações estão baseadas neste centro. Jesus é o centro da minha casa. Em outras palavras, Ele é o Senhor, eu sou apenas o mordomo, o gerente dele. E eu devo gerir como Ele gostaria, né, que eu gerisse. Todas as coisas. O que disse a mulher samaritana? Ela disse com uma interrogação, né? Será este, porventura, o Cristo? Ela não tinha dúvida alguma. Porém, ela falava desse modo para que o preconceito do povo não dominasse a situação, porque o povo conhecia ela, sabia do seu passado. Será este, porventura, o Cristo? Era também uma oportunidade para que os outros julgassem por si mesmos e tirassem as suas próprias conclusões. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram até lá para tirar a conclusão se aquele homem que estava no poço era o Cristo vindouro ou não. Verso 42 diz, já agora é a população falando, os homens daquela cidade falando, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, igreja? Eu lembro quando eu entrei aqui pela primeira vez. Eu lembro. Eu lembro que, eu sempre conto para vocês, acho que é prima da irmã ali, a Bia, quando eu fui pela primeira vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu lembro que foi a Bia, filha do irmão Air, do quarteto lá de Ji-Paraná, que me levou para a igreja pela primeira vez. Eu fui por ela, mas não estou por ela, né? Posso dizer a mesma coisa, agora já não é pelo que você me falou que eu creio. Agora é porque eu aprendi, eu vi verdadeiramente o Salvador do mundo, o Cristo. Muitos de nós viemos aqui por algum convite. Muitos de nós, talvez, nós ouvimos uma pregação. E, aliás, quando Deus começou a trabalhar mais forte, quando eu abri a guarda para Deus desse meu retorno, não foi um pastor adventista. Foi um pastor da igreja Peniel. Eu acompanho o trabalho dele, ele acompanha o meu trabalho numa ação que a gente faz todo ano lá na Canópolis, um culto de ação de graça, e ele foi pregar, e eu fui tocado de uma maneira tão poderosa naquele momento, que na frente dos meus colegas de trabalho, um negão grande como eu chorava igual criança. O pastor da igreja Assembleia de Deus Peniel, ok? E quando Deus falou comigo, pouco tempo depois, Ele me enviou para essa igreja, essa aqui. Então, irmãos, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A sua mensagem cristocêntrica desfez o preconceito, levou o povo a pensar por si mesmo. A mensagem daquela mulher salvou muitas pessoas para o reino de Deus e continua salvando. A pergunta é, você quer ganhar almas? Você quer ser bem-sucedido na ação missionária? Então leve, dê às outras pessoas uma mensagem cristocêntrica. Fale de Jesus para as outras pessoas. Nós contamos muito sobre nós mesmos. Nós temos, às vezes, a ousadia de falar de feito até de outras pessoas, né? As crianças, por exemplo, contam muito sobre os seus pais. Eu tenho muita lembrança da figura paternal do meu avô, que me levava para pescar. Eu conto muito assim, quando eu estou com os amigos, a referência, né, de pai ali era do meu avô, e eu tinha essas lembranças. E agora, eu tenho que contar de Jesus.
Eu tenho que levar a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Nós temos que trocar os nossos ídolos de escola, os nossos heróis, os nossos supermans, os nossos homens-aranhas, por Cristo. Cristo fez muito mais na minha vida do que todos esses heróis e do que qualquer familiar. Então, irmãos, a conclusão de hoje é que a pessoa de sucesso missionário, primeiro, ela tem que ter uma experiência pessoal com Jesus. Converse com Ele. Abra o seu coração a Ele como abre a um amigo. Segundo, você tem que ter uma visão de urgência. Está acabando. As letrinhas já estão passando na tela. Só falta aparecer a palavra final. Terceiro, vença a sua timidez. Vença o seu medo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Não é nem Ele que vai contigo, Ele vai te conduzir. Quarto, faça um convite para muitas pessoas. Quando nós fazemos cursos de venda, a gente coloca que a base de aceitação é 1 por 20. Você faz 20 ofertas para um aceitar. Então, se durante o dia você fizer 100 ofertas, 5 vai comprar. Então, você pode fazer 200 ofertas e alcançar um resultado maior. Não desanime quando você convidar 10 pessoas e apenas uma vir à igreja. Quinto, acompanhe os outros até Jesus. Ao convidar, venha. Ao convidar para estudar a Bíblia, acompanhe. Ao convidar para vir na igreja, traga e fique com ele no banco. Nós costumamos sentar nos nossos lugares, né? A gente se acomoda. Eu gosto sempre do segundo banco ali. E esses dias veio um amigo meu, ficou lá atrás, eu estava pregando aqui, e ele ficou lá atrás. Eu tenho que pregar para mim, eu precisava estar lá. Sexto, dá um testemunho pessoal. Conta para as pessoas o que Jesus fez por você. Eu conto para as pessoas, né, várias coisas que Jesus fez por mim. Um dia, a gente tem aqui uma vigília, eu quero contar pelo menos uns 10 momentos que Jesus agiu de maneira muito visível, extraordinária. Vilma e eu, a gente conversa muito a respeito disso. E às vezes a gente até se assusta. Há poucos dias, teve um acontecimento que eu me arrepiava mesmo, tipo, uma mistura de medo, porque a reação foi tão rápida, né, irmão? Tão presente que eu fiquei... Às vezes a gente não consegue entender. Mas conte. E sétimo, que a sua mensagem seja cristocêntrica. Não convide as pessoas para vir ver o Vanderlei, para vir ver o quarteto, mas para vir ver o Vanderlei falar de Cristo. Vir o quarteto, ver a banda, ver o conjunto musical, a falar de Jesus. Não é você e nem eu. Cristo é o centro. Amém? Que você que quer desfrutar o sucesso missionário, faça isso. Você será bem sucedido, você terá a alegria de um dia ver almas salvas do reino de Deus pelo seu próprio trabalho. O Ellen White, lá no partezinho do livro dela, ela escreve: depois de você ter a emoção de contemplar a Jesus, não haverá maior emoção do que esta: ver almas que você ganhou pelo poder do Espírito Santo. Eu lembro de um hino, né, que o cidadão, na letra, ele diz que ele entregou um livro. E depois no céu aquela pessoa fala: ei, eu sou aquele que você entregou aquele livro. Ele nunca imaginava, né, que aquele jovem estaria lá. E ele estava lá, porque ele pegou o livro das mãos daquele missionário. O missionário nunca imaginava que aquele livro teria tanto poder. E aquele jovem estava lá. Essa mensagem é do pastor missionário de 2011, Roberto Biaginini. Que Deus o abençoe ricamente.
Que Deus abençoe a irmã Elza, que Deus abençoe todos os irmãos que trabalham na ação missionária dessa igreja e que Deus nos transforme em agentes missionários, que levemos a sua mensagem e que a conquistamos para o reino do céu. Amém? Eu quero despedir de você que está em casa agora. Que Deus te abençoe ricamente. Você é muito importante para nós. Deus não desiste de você e nós também não. Nós estamos aqui e podemos ir até você. Deixe aí o seu recado. Vai ser um prazer. Amém?